de nível é uma propriedade que a gente pode estudar de funções de várias variáveis. Nesse vídeo a gente vai falar sobre curvas de níveis de funções de duas variáveis, que é mais fácil de a gente representar graficamente, mas a gente pode estender para funções de mais de duas variáveis. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de a gente sair calculando, fazer as contas ali para determinar as curvas de níveis, vamos entender o que significa curva de nível. Então, eu vou considerar essa função aqui, f de x, y igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ela é uma função que está definida de R2 para R, então ela tem duas variáveis. E aí a gente vai agora utilizar o GeoGebra e verificar aqui o gráfico dessa função em R2, que tem duas variáveis. Ele é um gráfico tridimensional, só que quando a gente vai fazer as curvas de nível, a gente vai olhar lá no plano XY. Então, as curvas de nível dessa função aqui, elas são em duas dimensões. Estou aqui com o GeoGebra aberto para a gente entender como é que funcionam as curvas de nível. Então, a gente tem essa função f de x, y igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ter esse gráfico aqui. Quando a gente fala de curva de nível, a gente sempre vai dar um valor c e vai ver o que acontece com a função nessa altura c. Então, eu coloquei um valor c aqui, um controle deslizante para o c, e vou chamar o z igual a c. Então, quando eu chamo z igual a c, nesse caso aqui o c igual a zero, significa que a gente vai ter um plano que é coincidente ao plano xy, porque a altura z é zero. Então, não vai ter altura. Se a gente colocar agora esse controle deslizante, ele variando, a gente vai ver esse plano em azulzinho ir subindo. E esses cortes que o plano faz no nosso gráfico, eles são curvas de nível. Se a gente olha agora de cima, a gente vai perceber que as curvas de nível vão ser sempre circunferências. Só ali no 0, 0 que a gente não vai ter, porque vai ficar somente aquele ponto 0, 0, né? Vai ser uma circunferência degenerada. Também a gente não vai ter nenhum valor negativo aqui para o C, porque não faz sentido, porque o paraboloide está todo acima do plano XY, então não faz sentido a gente ter valores negativos para C. Cada um desses cortes a gente vai projetar no plano XY e é ali que a gente vai ter as nossas curvas de nível. É como se a gente estivesse olhando de cima. Então, a gente está fazendo vários cortes e projetando isso só no plano XY. Essa projeção dessas curvas que a gente encontra nesses cortes do plano com o gráfico é que a gente chama de curva de nível. E voltando agora aqui para o nosso slide, essa é a definição formal de curva de nível. Esses cortes, essas curvas que aparecem dos cortes, elas são definidas da seguinte forma. Então, uma curva de nível z igual a c é formada por todos os pontos xy em R2 tais que a função é igual àquele c. Por isso que a gente faz a interseção do gráfico com esse plano z igual a c. E aí a gente viu lá que para essa função x quadrado mais y ao quadrado, as curvas de níveis são todas circunferências e a gente vai ter infinitas curvas de níveis, porque a gente pode pegar esse valor c, qualquer valor positivo, maior ou igual que zero, mas qualquer valor real. Então, vai ter infinitas. Claro que a gente faz ali uma estimativa de meio em meio, de um em um, para ter só um padrão, né? Um perfil dessas curvas de níveis. Um exemplo muito legal de curvas de nível que eu gosto sempre de falar é essa técnica de plantio chamada de terraceamento, onde eles vão cortando aqui em alturas tipo de 1 em 1 metro, para conseguir fazer o plantio em regiões onde são muito montanhosas, que não teria como fazer o plantio se não usasse essa técnica. Mas voltando ao cálculo, a gente vai agora calcular algebricamente as curvas de níveis dessas três funções aqui. Eu trouxe essas três porque elas têm umas diferenças bem legais. E lembra que quando a gente fala de domínio ou curva de nível de funções de várias variáveis, especificamente de funções de duas variáveis, aparece muito retas, parábolas, elipses, circunferências
e hipérbole. Então, esses 3 exemplos que a gente vai trabalhar vão abranger esses principais perfis de curvas de níveis, começando então com essa função que a gente já viu, que são circunferências. Mas se a gente não tem o gráfico, se a gente não tem acesso ao GeoGebra, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que determinar alguns valores para C. E nesse caso, eu considerei 0, menos 1 e 1. Então, lembra que eu falei que lá as curvas de nível só existiriam para C maior que 0, porque o gráfico só assumia valores de Z positivo. Então, se a gente substituir, a gente vai ficar com essa equação aqui. A gente vai transformar essa função numa equação. E essa equação aqui, ela não tem solução, porque a gente vai ter no lado direito x² mais y². São 2 termos positivos, não importa o valor de x e y, o x² e o y² são positivos. Quando eu somo, vai ficar positivo. Então, esses 2 termos são positivos. Não tem, em hipótese nenhuma, isso dar um número negativo, isso dar menos 1. Claro que aqui a gente não está falando de números complexos. Quando eu defini curva de nível, eu coloquei que era uma função de R2 em R, então são só números reais. O x e o y não podem assumir valores complexos. Então, para números reais, essa equação não tem solução e eu não posso colocar um C negativo. A gente sabe, então, que agora nenhum negativo pode ser assumido e a gente consegue olhar para essa equação e dizer que não pode. O que acontece com C igual a 0? A gente tem de novo, eu troquei essa f de xy por 0 e eu fico com a equação 0 igual a x² mais y². E aí eu continuo tendo x² mais y², que é um termo positivo, mas ele pode ser 0. Só que nesse caso ele vai ser 0 apenas quando x é 0 e o y é 0. Então a gente tem um ponto único. Como a gente viu lá no gráfico, que quando C era 0, a gente tinha um plano Z igual a 0 que cortava apenas num ponto na base daquele parabolóide, que é o ponto 0, 0. E quando a gente fala de C igual a 1, a gente vai ficar com x² mais y² igual a 1. E essa equação aqui é a equação de uma circunferência, é um quadrado mais um outro quadrado igual a um número, e esse número vai dizer qual que é o raio dessa nossa circunferência. Se a gente for variando o valor de C, a gente só está mudando o raio dessa circunferência. Então, aumentar o valor de C, aumenta o raio da circunferência. E aí a gente tem aquele perfil de curvas de níveis, que são todas as circunferências. Bom, esse exemplo aqui, então, a gente já viu como funciona graficamente, a gente já esperava que dava circunferências. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a f de xy é igual a x menos y. Eu vou primeiro, então, pegar algumas constantes C para a gente trabalhar. Aqui eu considerei 3, mas se for necessário, a gente tem que pegar mais valores de C para conseguir o perfil que a gente precisa. Vou substituir aqui o f de xy por esse valor menos 1, então vai ficar menos 1 igual a x menos y. E eu preciso agora olhar para essa equação e dizer que gráfico ela gera ali em R2. Aqui a potência de xy que aparece é 1, então eu preciso saber que isso aqui é uma equação de reta. Eu posso isolar o y, passando ele para lá, vai ficar y igual a x mais 1. E agora eu tenho a equação dessa reta e eu vou desenhar ela num gráfico. Observem que aqui, quando o x é 0, o y vai ser 1, então vai cortar aqui no ponto 0 e 1. E quando o x é menos 1 mais 1, o y é 0, por isso que corta esse ponto menos 1 e 0. Então, a gente já tem a primeira curva de nível quando c é igual a menos 1. Quando c é igual a 0, a gente vai fazer de novo essa substituição, trocar esse f de xy por 0. E aí a gente cai de novo numa equação de reta, y igual a x. Só passei o y para o outro lado, y igual a x. Desenhando o gráfico dessa reta, a gente tem essa reta aqui em roxinho. E a gente já percebe que essas curvas de níveis parecem ser retas, sempre paralelas. Vamos testar mais um. Quando c é igual a 1, a gente substitui e observa que, fazendo o mesmo processo que a gente fez antes, isolando o y, a gente tem uma equação de reta de novo. Observe que a única coisa que está mudando é essa constante que está somando aqui o x.
Desenhando essa reta, a gente tem de novo uma reta paralela às outras duas que já estavam. E como só está mudando essa constante que está somando, a gente pode concluir que todas as curvas de níveis vão ser retas paralelas a essas aqui. E se isso acontece, todas as curvas de níveis são retas paralelas, a gente pode concluir que o gráfico dessa função aqui, ela é um plano. Pensa que a gente pode pegar essas curvas de níveis e esticar, porque a gente esmagou elas no chão e agora a gente pode levantar elas e vai ficar uma reta inclinada, porque aqui são todas retas paralelas. E aí eu usei o GeoGebra para mostrar que esse é o gráfico dessa função aqui, é esse plano. E quando a gente esmaga no chão, a gente vai ter sempre retas paralelas. A cada altura que a gente ter ali do Z, a gente vai ter uma reta. Então, a gente já tem dois perfis bem comuns de acontecer. Circunferências, que é quando os termos ali estão ao quadrados e tem o mesmo sinal. Aqui a gente tem retas. E agora a gente vai para essa terceira situação aqui. E observem que eu mudei os valores de C, porque essa função tem esse 3 e aqui a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste ali nas constantes para entender bem certinho como funciona o perfil dessas curvas de nível. Então, se a gente pegar essa função e substituir f de xy por menos 1, a gente vai ter essa identidade, essa equação aqui. E se eu passar o 3 para o outro lado, vou ficar com menos 1, menos 3, que é menos 4. E quando a gente pensa em cônicas, a gente quer sempre os termos com x e y iguais a uma constante positiva. Então, eu vou passar esse x² e esse y² aqui para o lado esquerdo e esse menos 1 para cá, ficando com x² menos y² igual a 4. E isso aqui a gente já consegue identificar que é uma hipérbole, porque temos dois termos ao quadrado, sendo que um tem sinal diferente do outro. O fato de esse menos estar aqui acompanhado do y garante que essa hipérbole tem o eixo focal no x, então ela é uma hipérbole dessa forma aqui. Só que quando a gente considera c igual a 3, o que vai acontecer? Esse 3 vai cancelar com esse 3. Então, a escolha desse 3 foi bem conveniente para a gente entender a mudança do perfil ali das curvas de nível. Quando cancela aqui, eu vou ficar com essa identidade, x² igual a y². Então, eu sei que o x tem que ser igual a y para valer essa igualdade, mas, além disso, o y pode ser igual a menos x. Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar tudo ao quadrado, e aí a gente tem duas retas, y igual a x, que é essa reta aqui, e a outra y igual a menos x. Para qualquer valor que seja menor que 3, então 2, 0, menos 10, se eu passar o termo que está aqui para cá, vai ficar negativo. Então, eu preciso fazer esse jogo de colocar esse c que a gente está escolhendo aqui para o lado direito e o x² e y² lá para o lado esquerdo. E aí, a gente vai ter essa constante positiva, consegue ver a hipérbole. Então, para qualquer valor menor que 3, a hipérbole vai ter esse perfil aqui e vai completar todo esse espaço aqui de hipérboles. Só que quando a gente passa de 3, como por exemplo c igual a 12, se eu passar esse 12 para cá, vai ficar 3 menos 12 e a gente vai ter um valor negativo. Então, a gente vai fazer o processo inverso, vai passar o 3 agora aqui para o lado esquerdo e vai ficar com 12 menos 3, que é 9, igual a menos x² mais y². Agora, o menos não está mais com y, e sim com o x. Significa que o eixo focal agora dessa hipérbole é no y. E as hipérboles passam a ser dessa forma aqui. Então, para qualquer valor de c maior do que 3, a gente vai ter hipérboles dessa forma aqui, com o eixo focal em y. E aí, a gente tem um perfil de curvas de níveis bem diferente. Tá? E se a gente olhar aqui para o nosso gráfico, esse gráfico vai parecer uma sela de cavalo, tá? É um gráfico bem tradicional aqui no cálculo. E assim a gente finaliza um estudo de curvas de níveis. Aqui a gente estudou 3 perfis de curvas de nível, que é circunferência, retas e hipérboles.
que são algumas das situações que mais acontecem. Em geral, as cônicas estão muito envolvidas ali com as curvas de níveis, assim como elas estavam bem envolvidas lá para gráfico do domínio de uma função. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a entender melhor o que são curvas de níveis e como determinar essas curvas de nível. E se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.